Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Iremos dar início, nesse momento, à nossa quinta aula do curso de Missiologia. O tema desta aula é a cruz. Vamos falar acerca da cruz, a crucificação de Jesus e o que isso trouxe de resultado para a nossa vida. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lhe pedir para você se inscrever no canal do STM, Seminário Teológico de Missões, no YouTube, onde essas aulas estarão disponíveis para que você possa estar acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho para você ter todas as nossas atualizações no canal. E compartilhe também este vídeo aula com seus amigos nas suas redes sociais e perguntas que você tenha acerca desse tema. Por gentileza, pode deixar nos nossos comentários que nós estaremos respondendo cada uma delas. Quero dar a primeira palavra-chave dessa aula. A primeira palavra-chave é pregue. Pregue. Essa é a primeira palavra-chave desta aula sobre a cruz. Olhando o nosso material didático que nós já disponibilizamos para você, quando Jesus Cristo foi morto, tendo sido pregado numa cruz de madeira, aqueles homens maus pensaram que estavam simplesmente executando um homem que estava perturbando o seu estilo de vida. Eles não perceberam que a cruz fora planejada por Deus desde o início do mundo. Na letra A do nosso material didático, você vai encontrar Deus lida com o pecado através da cruz onde Jesus morreu, pagando um preço por nós. Deus lidando com o pecado na cruz, Deus revela o seu poder através da cruz. Segundo lugar, Deus mostra o seu amor na cruz. Em terceiro, Deus removeu as nossas dores na cruz. Jesus tomou a punição pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Quando Deus lida com o pecado na cruz, através da morte do seu filho na cruz, o grande Deus Criador estava lidando com o pecado, o sofrimento e a angústia de todas as pessoas. Jesus estava morrendo no lugar de todos os indivíduos do mundo. A aceitação pessoal do que ele fez traz a resposta a todas as nossas necessidades. Primeiro, Deus revela o seu poder através da cruz. Veja comigo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é a manifestação do poder de Deus. O homem natural, o homem que não foi convencido pelo Espírito Santo, ele não consegue compreender aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Para o mundo, para o homem natural, isso é um escândalo. Veja também em Romanos, capítulo 1 e versículo 16, o que diz o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Deus revela o seu amor através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus providenciou, através da cruz, uma forma de resgatar o homem. A salvação agora, ela vem a toda a humanidade através do sacrifício de Jesus na cruz. Como lemos em Romano, a salvação veio para os judeus, mas também se estendeu àqueles que não são judeus. Ou seja, a igreja de Deus, que é formada tanto por pessoas, tanto por judeus quanto por gentios, convertidos a Cristo Jesus. Esta é a igreja de Deus.
Deus revela o seu poder através da cruz. Deus mostra através da mensagem da cruz também o seu amor. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe bem esse texto. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a grande manifestação da graça de Deus. A graça nos alcançou quando ainda estávamos distanciados de Deus, irreconciliáveis para com Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelo homem pecador, provando assim o seu amor através da cruz. Em terceiro lugar, Deus removeu as nossas dores na cruz. Em primeiro lugar, Deus lida com o pecado na cruz, demonstrando, revelando o seu poder. Em segundo lugar, mostrando o seu amor através do sacrifício de Jesus na cruz, amor este de resgatar o homem. E em terceiro lugar, Deus removeu as nossas dores na cruz do Calvário. Deus removeu as nossas dores na cruz do Calvário. Veja o que o profeta Isaías falou no capítulo 53 e versículo de número 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, Jesus, levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido, por aflito. Era um escândalo para toda aquela sociedade na época de Jesus, aquilo que havia acontecido. Mas tudo aquilo tinha um propósito. O propósito de Deus era remover as nossas dores na cruz. Jesus levou na cruz as nossas dores. Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Por isso, como missionário, desenvolvendo o trabalho na obra missionária, você tem autoridade, em nome do Senhor Jesus, para colocar a mão sobre os enfermos e os curarem em o nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Jesus tomou a punição pelos nossos pecados na cruz. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Aquela cruz não foi feita para Jesus, pois a medida não era dele. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Barrabás simboliza, neste cenário, a humanidade perdida, sem Deus. Mas Jesus assume o lugar do homem perdido, do homem sem Deus. Veja comigo esse texto em Isaías 53, versículo 5 e versículo 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele estava na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Veja também o que disse Pedro no capítulo 2 e versículo 24.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus levou na cruz, levou no madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele sofreu em meu lugar, em seu lugar, para que pudéssemos ter este acesso a Deus. Ele tomou a punição pelos nossos pecados. Jesus sofreu por você. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo como missionário. Durante a trajetória no ministério do ensinamento da palavra, nós iremos passar por muitos momentos difíceis, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, o Senhor está com você, missionário, porque assim como ele passou por todas essas situações, ele também vai te ajudar a passar pelas lutas e as dificuldades que virão. Os obstáculos estão diante de nós para serem rompidos e vencidos em o nome de Jesus. Indo agora para a letra B do nosso material didático, um novo relacionamento com Deus através da cruz. Nós temos um novo relacionamento com Deus através da cruz. Pelo fato de Deus ser tão santo e reto, o pecado nos separa dele. Ninguém tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer na sua presença. O pecado separa o homem de Deus, porque Deus é santo. E a santidade de Deus não permite que o pecado permaneça ali. Observamos no vídeo aula passado, quando falamos de Lúcifer, quando o pecado encontrou-se no seu coração, ele foi expulso da presença de Deus. O homem, o missionário, para estar na presença de Deus, para ter a autoridade de Deus, para pregar a palavra, para os sinais acompanharem, ele precisa estar com seu coração puro, seu coração santificado, a sua vida santificada é uma vida na presença de Deus, é a garantia da presença de Deus em nossa vida e em nosso ministério. Portanto, com a sua morte da cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também tornou possível que conhecêssemos a Deus pessoalmente e que experimentássemos o amor, a paz e a alegria e a comunhão com Ele e a comunhão que Ele nos traz. Em primeiro lugar, tornando-nos aceitáveis diante de Deus através da cruz. Um novo relacionamento é estabelecido com Deus através da cruz. Em primeiro lugar, dentro desse novo relacionamento, tornamos-nos aceitáveis diante de Deus através da cruz. Veja comigo esse texto em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus. O fez pecado por nós. Quando ele foi para a cruz, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, para que a justiça de Deus se manifestasse na nossa vida através do sacrifício de Jesus. Nós nos tornamos agora aceitáveis diante de Deus, mediante o sacrifício na cruz. Em segundo lugar, recebemos o perdão através da cruz. Mais um benefício dentro desse relacionamento com Deus é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados através do sacrifício da cruz. Olhe comigo esse texto de
Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua verdadeira luz. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio nós temos. E é esse privilégio que nós, como pregadores da palavra de Deus, como verdadeiros missionários, precisamos levar essa mensagem e fazer esse transporte, transportar essas pessoas, tirando das trevas e levando para o reino do seu amor. Louvado seja Deus. Veja também em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, o que diz a palavra de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas também pelo mundo inteiro. Louvado seja Deus. Nós temos o perdão dos nossos pecados através do sacrifício na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, dentro desse novo relacionamento com Deus através da cruz, nós nos tornamos membros da família de Deus através da cruz de Jesus Cristo, da cruz onde Jesus morreu. Através do sacrifício na cruz, nós nos tornamos participantes, membros da família de Deus através da cruz. Veja comigo esse texto em Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Louvado seja Deus. Porque o que nos santifica pela sua palavra, ele faz que todos sejam um para chamar de irmãos. Somos irmãos, somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, co-irmãos de Cristo. Somos agora, fazemos parte da família de Deus. Veja também em João, capítulo 1 e versículo 12, o que diz a palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus, aos que creem no seu nome. Deus deu a oportunidade do homem ser feito seu filho através de Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário. E em quarto lugar, dentro desse relacionamento com Deus, através da cruz, as barreiras raciais são quebradas através da cruz. Veja no seu material didático. Quarto ponto. Barreiras raciais são quebradas através da cruz. Veja comigo esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Barreiras sociais são quebradas através da cruz. Diante do sacrifício da cruz não tem branco, não tem negro, não tem coreano, brasileiro, africano, americano, sul-americano, norte-americano. Não, diante de Deus existe o homem que precisa ser resgatado. Então, o sacrifício da cruz, ele quebra as barreiras sociais. Antes estávamos longes, mas agora nós estamos unidos, somos um só povo. Somos o povo de Deus, o povo alcançado pelo Senhor na cruz do Calvário. Na letra C do nosso material didático, acompanhe comigo. Letra C, liberdade através da cruz. Liberdade através da cruz. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós, pelo fato de Deus ter tratado com o nosso pecado na cruz. Isto significa também que toda angústia e sofrimento que são resultados do pecado também foram tratados. Através da cruz, ganhamos uma grande liberdade. Uma grande liberdade nos é dada através do sacrifício da cruz. Através da cruz, do sacrifício de Jesus da cruz, nós somos livres de Satanás. Nós somos livres dos pecados passados. Somos livres dos pecados presentes. Somos livres das enfermidades. Somos livres da maldição. Somos livres do julgamento. Somos livres da morte eterna. Veja comigo, através da liberdade na cruz de Cristo, Jesus nos libertou de Satanás. Veja em Colossenses, capítulo 2 e versículo de número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus, pelo sacrifício da cruz, ele triunfa publicamente sobre os principados e sobre as potestades, e assim nos libertando de Satanás e de seus demônios. Em segundo lugar, ele nos libertou através da cruz, estamos livres dos pecados passados. Estamos livres dos pecados passados. Já adianta para mim mais um versículo, vai para João, capítulo de número 8 e versículo 36. João 8, 36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos livres de Satanás. Estamos livres dos pecados passados. Veja comigo ainda em Colossenses, capítulo 2 e versículo 13, o que diz a palavra de Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e ele nos perdoou todas as transgressões. Nós estamos livres dos pecados passados, já estamos perdoados de todos os pecados passados através do sacrifício da cruz. Mas nós também estamos livres dos pecados presentes. Ele nos perdoou os pecados passados, porém, ele também nos perdoa os pecados presentes. Observe o que está em Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais poder, domínio sobre a sua vida, porque você não está debaixo da lei do pecado, mas você está debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da liberdade da cruz, somos libertos de Satanás, dos pecados passados, dos pecados presentes, mas também somos libertos
das enfermidades. Observe esse texto em Mateus, capítulo 8 e versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse é um texto que já havia sido profetizado cerca de 700 anos antes de Cristo. Porém, agora, o evangelista Mateus, narrando, ele escreve: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você pode ser curado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida cura, saúde física, em o nome de Jesus, saúde espiritual sobre a tua vida, em o nome de Jesus, baseado nesta palavra, em que Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele levou sobre si lá na cruz do Calvário. Você pode ser liberto agora desta enfermidade. Você, missionário, que Deus tem chamado para a obra da pregação da palavra. A autoridade de Deus é revestida sobre a tua vida para que você possa curar enfermos, libertar pessoas oprimidas pelo diabo. Você tem autoridade de Deus para impor a mão sobre os enfermos e curá-los em o nome de Jesus, porque isso já foi conquistado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, nós estamos livres da maldição. Estamos livres da maldição. Veja comigo esse texto de Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele poderia sair fora daquela situação, mas o propósito da sua vinda à terra foi este: ir para a cruz, morrer em nosso lugar, se tornar maldito por nós. Através desse relacionamento com a cruz, nós temos a liberdade, somos livres da maldição do pecado, que passou de Adão a todas as gerações. Veja também em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 ao versículo 68, no seu material didático. Vamos para o próximo tópico, que diz que somos livres do julgamento. Somos livres do julgamento. Fomos libertados, livres por Cristo do julgamento. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e 27. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez que se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vindo depois disso o juízo. Nós estamos livres do julgamento do pecado. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele, na cruz, ele aniquila o julgamento do pecado, a condenação pelo pecado. Qual é a condenação pelo pecado? É a morte. Jesus venceu a morte na cruz. Quando ele ressuscita, ele vence definitivamente. Louvado seja Deus. Para provar que ele é Deus dos vivos e dos mortos, daqueles que já foram, daqueles que estão e daqueles que virão. Ele é Deus.
ele é Deus presente. E em sétimo lugar, ele nos libertou, ele nos fez livres da morte eterna. Existem três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é quando o homem morre fisicamente. A morte espiritual, quando o homem está afastado de Deus, separado de Deus. E você, que é missionário, leva a palavra, você pode ressuscitar essas pessoas, trazendo novamente a sua vida espiritual. Porém, a morte eterna é quando o homem morre sem Deus, sem esta reconciliação. Mas em Cristo, o homem, quando passa desta vida para uma outra vida, para a vida eterna, ele terá uma vida eterna, porque isto está garantido por Jesus através do seu sacrifício na cruz. Veja comigo esse texto de João, capítulo 3, e versículo 16, o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus de resgatar o homem é este, para que ele tenha a vida e a vida eterna. Quando a Bíblia diz aqui, porque Deus amou o mundo quer dizer o homem, de uma maneira tal, quer dizer, não tem expressão para conceituar o amor de Deus. Enviando, dando, entregando o seu único filho, seu filho unigênito, único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Essa palavra perecer significa morte eterna, para que você não morra eternamente, mas que você tenha em Cristo a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos tornou livres da morte, ele nos tornou livres de Satanás, livres dos pecados presentes, dos pecados passados, das enfermidades, da maldição, do julgamento e da morte eterna. Agora, na letra D do nosso material didático, acompanhe comigo, por favor, o que diz aí na sua apostila. O amor e a justiça encontram-se na cruz. Na cruz, nós temos o amor e nós temos a justiça de Deus, ali na cruz, presente. A cruz é o lugar onde o amor e o justo julgamento de Deus se encontram. O seu justo julgamento exigia a penalidade de morte pelo pecado, o derramamento de sangue. O seu amor satisfaz as suas próprias exigências e Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Observe comigo, leia comigo esse texto em Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O amor e a justiça de Deus se encontram na cruz. Deus nos amou, entregando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Cristo, através do sacrifício da cruz, nós somos justificados. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Na letra E do nosso material didático, a cruz é o centro da história. Mas antes de darmos continuidade, eu vou lhe passar a palavra-chave que é a mensagem. A mensagem. Essa é a segunda palavra-chave dessa aula. Até o final lhe darei a terceira palavra-chave. A cruz de Jesus é o ponto central da existência da humanidade na Terra. Desde o momento
em que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, conforme Gênesis capítulo 3. Depois você pode ler esse texto. Já havia sido planejado de antemão por Deus que Jesus morreria na cruz. Daquela ocasião em diante, as pessoas olhavam adiante, pela fé, para o que Deus havia prometido que faria para salvá-las, para salvar toda a humanidade. Hoje, nós olhamos para trás e, crendo no que Jesus fez por nós na cruz, recebemos o perdão e uma nova vida em Cristo. É imprescindível que você, missionário, tenha essa mensagem, a mensagem da cruz, como uma das principais mensagens no seu sermão, na sua evangelização, no seu discipulado, ao fazer novos discípulos. É importante que essa mensagem da cruz esteja presente na vida de todos os discípulos que você vir fazer. É impossível se fazer missão sem estar levando a sua cruz. Estamos chegando ao final desse vídeo aula. Falamos sobre a cruz. Mas antes de terminarmos, eu quero dar para você a última palavra-chave desse vídeo aula, que é da cruz. Da cruz. Essas são as 3 palavras que formam uma frase-chave. A última é da cruz. Anote, tome nota de todas essas palavras, que será muito importante na hora da emissão do seu certificado. E eu quero lembrar mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, que é muito importante para nós. Que você esteja inscrito no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, de apertar lá o sininho para você ser atualizado em nossas publicações. Quem está no canal do YouTube recebe as videoaulas primeiro. Tá? Depois é que nós compartilhamos lá no grupo do WhatsApp, no grupo de alunos. Publicamos primeiro lá no canal do YouTube. E não esqueça também de estar compartilhando as nossas videoaulas, essa videoaula, juntamente com seus amigos em suas redes sociais. E as perguntas que tiverem, por gentileza, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo a todas elas. E que Deus abençoe grandemente cada um dos senhores e que o Senhor possa estar lhe usando poderosamente através da mensagem da cruz. E nos vemos no nosso próximo vídeo aula falando sobre o sangue de Cristo. A próxima aula é sobre o sangue de Cristo. Nós te aguardamos na próxima aula.